dia chuvoso e escuro, eu decidi viajar. Eu estava no meio do nada, quando meu carro parou de repente. Fiquei com medo do que poderia me acontecer. E logo avistei uma casa, um pouco distante do local onde eu estava. Mas decidi empurrar o carro até aquela casa grande que ficava em um sítio. Bem, mesmo estando de noite, não estava tão tarde. Era por volta de 22 horas. E a lua cheia clareava todo o caminho daquela estradinha de terra, cercada de mato. Na estradinha havia um pequeno declive. Então, era fácil empurrar o meu Fusca. Bem, quem já teve Fusca deve imaginar a irritação que ele causa. E depois de muito esforço, ia ali empurrando o Fusca por 5 minutos, eu comecei a ouvir uivos vindo de dentro da mata ao lado. Os uivos pareciam longe, mas não me assustei. Pensei que talvez fosse um cachorro do mato. Mas o incrível é que os uivos foram se intensificando. E pude notar 3 uivos diferentes. Continuei o meu caminho até chegar na casa. Então bati na porta e uma velha senhora de olhar simpático me atendeu. Contei a ela o que havia acontecido e não tinha onde dormir. Então ela me ofereceu um quarto e um prato de comida. Percebi um gosto estranho na carne. Não estava ruim, porém estava com um gosto forte e um sabor parecido com carne de porco, embora com uma textura um pouco mais dura. Perguntei à velha que carne era aquela, e ela disse que era javali. Resolvi não pensar muito sobre aquilo, e então fui para o meu quarto depois da refeição. A noite estava muito fria, e pude notar que os uivos se aproximavam cada vez mais da casa. Cheguei até a pensar que talvez aqueles cães estivessem me perseguindo. Me levantei, abri a janela e olhei pela imensa escuridão, mas nada pude ver. E apesar de ser lua cheia, o tempo havia se fechado com nuvens pesadas cobrindo a lua. Tentei ignorar aquilo. Voltei a me deitar e fui dormir. Até certo momento, tudo estava muito quieto, quando de repente, uma porta bateu com muita força. Eu me levantei assustado para ver o que era, e não tinha certeza se realmente o barulho foi de uma porta que se bateu, ou um trovão, pois naquele momento, uma forte tempestade caía lá fora. Andei pela casa toda e não vi ninguém. Porém, quando passei pelo corredor, senti um forte cheiro de cachorro molhado. Cheguei até a pensar que talvez tivesse a ver com os uivos que escutei mais cedo, mas decidi ignorar. E quando voltei para o quarto, vi que a janela estava aberta. Talvez poderia ter sido o forte vento da tempestade. A janela era de madeira e a tranca era uma tramela. Fechei a janela novamente, mas fiquei com tanto medo que logo fui dormir. Pela manhã, acordei e a velha estava sentada me olhando dormir. Fiquei assustado com o jeito que ela me olhava e não consegui entender o que ela queria comigo. Então ela me chamou e falou que já havia arrumado o meu carro e que eu já poderia ir embora. Mas fiquei pensando, quem arrumou o meu carro? Pois pelo que reparei, só ela morava naquela casa sozinha.
Bem, mas eu não tinha certeza. Agradeci à velha por tudo, liguei o meu Fusca e fui embora. Passei pela cancela do sítio e segui o caminho rumo ao meu destino, que era o sítio da minha irmã. Ela morava em um pequeno povoado chamado Serra da Saudade, que fica em Minas Gerais. O povoado é tão pequeno que tem apenas 776 habitantes. Bem, não andei muito, pois logo passei com o Fusca, literalmente dentro do barro que havia se formado da tempestade da noite passada. O carro atolou de vez, e a estrada estava tão deserta que não passava uma alma viva. E isso era por volta de 9 da manhã. Então, abandonei o Fusca ali atolado e voltei para a casa da velha. Assim que cheguei, já fui abrindo a porteira e entrando. E quando passei pelo celeiro, eu ouvi gemidos vindo dali de dentro. Eram gemidos de dor e desespero. Quando me aproximei, espiei por dentro de uma fresta na madeira e vi 3 homens abusando de uma jovem moça. Fiquei paralisado de medo. Mas não vou descrever aqui a perversidade que eles fizeram com aquela moça. Porém, o meu sangue gelou. Senti uma mistura de ódio e repúdio tomarem conta de mim. Mas eu nada podia fazer, pois estava no meio do nada e não podia chamar ajuda, pois eram 3 homens fortes. Talvez até 2 eu pudesse fazer alguma coisa, pois mesmo com os meus 37 anos naquela época, eu tinha um físico atlético. Saí dali e segui o caminho de volta até o meu carro. Eu seguia em passos rápidos pela estradinha de terra lamacenta. Me lembro que na metade do caminho eu dei de cara com a velha saindo de dentro do matagal que ficava na beira daquela estradinha. Ela estava completamente nua. Tentei disfarçar o meu nervosismo do que eu havia acabado de presenciar no celeiro do sítio dela. Eu tenho um certo grau de sensibilidade espiritual e tenho o Exu Tranca-Rua como guia. E alguma coisa me dizia que ela estava ciente de tudo aquilo que acontecia com aquela pobre moça. A velha percebeu meu nervosismo, mas para minha sorte, ela entendeu que era pelo fato dela estar nua. Então, ela foi logo dizendo que eu não precisava ficar constrangido, pois ali perto havia um lago onde ela gostava de se banhar todas as manhãs e ficar ao natural. E me perguntou também por que eu não havia ido embora. Expliquei a ela toda a situação e, com medo de voltar até o seu sítio, a chamei até o meu carro para ela ver a forma que ele ficou atolado. Eu sabia que aquela velha tinha alguma relação familiar com aqueles homens. Bem, evitei fazer perguntas pessoais para ela não desconfiar que eu sabia de alguma coisa. Ela me perguntou de onde eu estava vindo e, muito nervoso, eu disse que estava indo até o sítio. Mas mudei de ideia por causa do chão lamacento e voltei da metade do caminho. Bem, acho que ela não engoliu muito bem essa história. Logo chegamos e mostrei para ela que não havia como desatolar o carro sozinho. E foi aí que ela me pediu para acompanhá-la até o seu sítio, pois ela iria pedir a um dos seus filhos que me ajudassem a tirar o carro do barro. Bem, eu gelei quando ela falou isso.
pois não poderia voltar com ela para o sítio e muito menos deixar ela voltar sozinha, pois seria um erro fatal. Perguntei a ela onde estavam as suas roupas e ela disse que estava em casa, pois como não é muito de passar pessoas por aquela região, ela não se importa muito em sair nua para o seu banho matinal. Disse também que eu era muito jovem e deveria estar incomodado em vê-la nua. Bem, essa foi uma brecha que ela me deu, e a única alternativa de ganhar tempo e sair daquela situação. Então, eu disse a ela que de forma alguma o corpo dela me incomodava. Mas para ser justo, eu também tiraria a minha roupa. E assim eu fiz. Ela ficou parada observando. E aí, eu fiz o possível para ficar ereto. Perguntei se ela estava à vontade. E ela disse que muito mais do que isso. Então a peguei com força e a virei de costa contra o capô do Fusca e comecei a penetrá-la. Perguntei se ela queria que eu parasse e ela disse que não. E quanto mais tempo eu ganhasse naquela situação, melhor seria para mim. Então eu fui com tudo na velha. Ela gemia e gritava alto. E assim, transamos loucamente por 2 horas. E após terminarmos o ato, tivemos que voltar para o sítio. Porém, ela me pediu que eu me vestisse, pois os seus filhos não gostariam de me ver sem roupa. E assim eu fiz. Bem, eu fingi que estava apaixonado pela velha. E essa foi uma ideia que salvaria a minha vida. Chegamos em seu sítio e um dos seus filhos, que aparentava ter uns 40 anos, estava fumando perto da porteira. Eu logo o reconheci. Era um dos criminosos que estava violando a pobre jovem no celeiro. Me apresentei para ele. Porém, ele me olhava com uma cara de ódio. A Amélia, que era como se chamava a velha, disse que eu era um amigo dela. E que era para ele e os outros serem legais comigo. E ela ordenou que ele fosse desatolar o meu carro, que estava perto da serra. Bem, o rapaz não disse nada. E então entramos para casa. A Amélia se vestiu e disse que assim que o meu carro estivesse desatolado, era para mim ir embora rápido. Bem, eu sabia que tinha algo de mais estranho ainda acontecendo ali. Pois por qual motivo ela queria que eu fosse embora com tanta pressa? Eu sabia que havia algo que ela não queria que eu visse. Mas o que mais além daquilo? Ela me deixou tomando café sozinho e foi para o celeiro. Eu a segui sem deixar ela me ver e entrei. E ali no celeiro, a senhora me pegou de surpresa. Bem, não havia nada naquele lugar, exceto um forte cheiro de algo podre e umas correntes ali pelo chão. Ela provavelmente achou que eu quisesse me meter nos seus assuntos e me perguntou com uma cara de raiva o que eu estava fazendo ali. Eu, nervoso e sem saber o que fazer, disse que ia seguir, pois ali seria o lugar perfeito. E assim que ela me perguntou, perfeito pra quê? Eu a agarrei e a levantei no colo e comecei a tirar sua roupa. Ela disse que não era mais jovem igual a mim
para ter todo esse fogo, mas estava adorando tudo aquilo. Então, eu arranquei as suas roupas e novamente transamos loucamente. Os seus gritos de prazer ecoavam por todo o local. E não demorou muito para um dos seus filhos chegarem e perguntar se estava tudo bem. Ela o mandou sair e assim ele fez. E daí continuamos. Eu pude perceber que aquela velha tinha uma forte autoridade sobre os seus filhos. E depois que terminamos o ato insano, voltamos para dentro de casa. O seu filho mais velho chegou em seguida e disse que desatolou o carro e o empurrou para o canto da estrada. Porém, a estrada estava um caos, e se eu seguisse caminho, com certeza iria me atolar novamente. Bem, eu disse que tentaria a sorte, pois já havia incomodado demais. O rapaz então logo disse: "Pois não quero ver a sua cara novamente por aqui." Eu estava muito nervoso com toda aquela situação, pois estava na mesma casa de 3 criminosos, e apesar deles estarem ganhando a minha confiança, eu me sentia desconfortável e precisava sair dali para acionar as autoridades sobre tudo o que eu vi. Bem, o dia foi passando. Eu conheci os 3 filhos da velha e eles tinham entre 30 e 40 anos. Reparei um retrato na parede, onde na foto estava a Amélia, mais jovem, abraçada a um homem. Ela me contou que era o seu marido e que ele fugiu com a amante fazia uns 10 anos. Os 3 rapazes entraram em uma picape C10 e disseram que estavam indo caçar. Bem, o dia se passou normal. E quando eu tive uma brecha sozinho na casa, eu fui até a cozinha, apanhei uma faca e a escondi na cintura. Durante a noite, eu fui jantar. E novamente, eu comi aquela carne dura com gosto forte, mas até que estava bom. Eu fui dormir e a velha apareceu no meu quarto completamente nua. Eu estava totalmente sem tesão, mas tentei demonstrar o contrário. E assim, transamos loucamente. Não demorou muito e outra tempestade se formou. Comecei a escutar aqueles mesmos uivos vindo de fora da casa. A velha estava dormindo. Me levantei e me vesti. Coloquei a faca na cintura e fui ver o que de fato era aquilo. Passei pelo corredor e notei batidas e gemidos vindo de baixo do chão de madeira. Percebi que a casa tinha um porão. Porém, eu não encontrei a entrada do porão. Na área de fundo da casa tinha um pequeno quarto. E assim que cheguei lá, eu pude perceber uma tranca na madeira do chão, em um formato quadrado. Havia algumas chaves penduradas na parede do lugar. Testei algumas até encontrar a certa. Desci as escadas daquele lugar escuro e logo acendi a luz que ficava em uma cordinha bem abaixo da lâmpada. E assim que a luz clareou todo o lugar, a cena que eu vi era de desespero. No fundo do porão, havia um velho acorrentado pelo pé, todo barbudo e muito sujo. Ele estava nu e parecia se alimentar de restos de comida. Ele não se importou com a minha presença ali.
e eu fiquei estático, apenas o observando. Logo percebi que era o homem do retrato, a quem a Amélia se referia como seu marido. E pasmem, ele estava se alimentando de partes de um corpo humano, braços, pés e cabeça. Bem, como a cena que eu vi é pesada, eu não vou dar detalhes, mas percebi que a pessoa morta era a jovem que vi mais cedo sendo abusada no celeiro. Tentei correr dali, mas em seguida a porta do porão foi trancada por alguém lá em cima. Comecei a orar e a pedir a proteção do meu Exu guardião. Ele disse na minha cabeça que eu não deveria hesitar em usar a faca, pois a minha vida dependeria disso. E o que estava ali fora eram criaturas do mundo dos homens, seres que não deveriam existir na minha realidade. Eram bestas que viviam entre nós, assim como os nefilins nos tempos bíblicos. Uns 10 minutos depois, eu escuto passos e a porta se abre. Coloquei a faca na parte de trás da cintura e subi as escadas. Lá em cima estava a velha. Ela disse que precisávamos conversar. Ela saiu andando e eu a seguir sem dizer uma palavra. E assim, fomos até o alpendre e lá estavam os seus 3 filhos. Ela me disse que aquele velho era o seu marido e que ele causou tudo aquilo quando a trocou por outra mulher mais jovem. E esse é o motivo que ela não gosta de moças jovens. Então, os seus filhos as caçam pelas redondezas. Até mesmo pessoas desavisadas, que, igual a mim, que batem em sua porta com problemas mecânicos no carro. Então, como eles vivem isolados, se adaptaram a se alimentarem de carne humana. Principalmente os seus filhos, quando se transformam em criaturas bestiais. Naquele momento, eu pude ter certeza que a carne que eu comi no almoço e no jantar era carne humana. Em seguida, ela me disse que eu logo entenderia tudo. Um dos seus filhos me disse que daria mais ou menos 1 minuto para que eu corresse, pois os 3 iriam me caçar. Em seguida, eu percebi que os olhos deles foram mudando de cor. Os 3 filhos dela se abaixaram e começaram a gritar. Aquela cena foi muito terrível. Das suas peles saíam tufos de pelos negros, enquanto seus corpos cresciam e suas roupas rasgavam. Não fiquei ali para presenciar a cena e saí correndo em meio à tempestade. Corri como um louco e logo cheguei na caminhonete que estava parada perto da porteira do sítio. Para minha sorte, a porta estava aberta, porém as chaves não estavam ali. Tranquei a porta e fiquei ali, em silêncio. E logo apareceram as 3 criaturas, uma mais horripilante que a outra. As suas caras pareciam de um cão da raça Doberman, porém os seus corpos eram como de um homem forte com grandes quantidades de pelos. Aquelas criaturas possuíam garras e tentavam a todo custo arrancarem a porta da caminhonete. E assim conseguiram. Um deles
cravou as garras no meu braço e me tirou de dentro da caminhonete. Fiquei ali no chão chorando e sangrando sem poder fazer nada. Logo percebi que a velha se aproximava e ela veio até mim e disse: por isso havia te mandado embora, porque até gostei de você, mas agora você sabe demais. Ela falou com uma voz muito triste e vingativa que eu deveria morrer. E foi aí que a voz do meu Exu guardião veio na minha cabeça e disse que era a hora de usar a faca. Em um rápido movimento, peguei a faca da cintura e cravei na jugular da velha. Aquelas criaturas entraram em desespero. Começaram a uivar e a granir, circulando o corpo da velha que agonizava no chão. Me levantei e corri dali como se não houvesse amanhã. Logo cheguei no meu Fusca e fiquei surpreso que as criaturas não me seguiram. Mas eu tinha certeza que eles viriam atrás de mim, pois ainda escutava aqueles uivos de dor. Pedi a proteção do meu Exu e que o meu carro não atolasse novamente. E por um milagre, em meio àquela tempestade, ele não atolou. E logo eu consegui chegar na rodovia. E aos poucos eu via carros e caminhões passarem. Então fiquei mais aliviado. Mas o sentimento de tranquilidade durou pouco, pois olhando pela janela do carro, eu percebi vultos negros passando muito rápido pelo acostamento. E só era possível ver essas silhuetas pela luz dos relâmpagos. Na autoestrada, eu acelerei o carro até chegar no povoado de Serra da Saudade. Atualmente, lá vivem 776 pessoas. Mas agora, imaginem em 1991. Bem, graças aos orixás, eu cheguei são e salvo. Procurei a polícia e contei toda a história. Fiquei por 2 dias na casa da minha irmã. E toda noite eu escutava aqueles uivos próximos da casa da minha irmã. O tempo passou e eu não recebi nenhum retorno da polícia. E nunca mais eu me atrevi a voltar para aquele lugar. Peguei um trecho longo para voltar para a minha cidade, em Nova Serrana. E logo me mudei de lá para Belo Horizonte, pois Nova Serrana fica bem perto de onde ocorreu o fato. Algumas semanas depois, eu assistindo TV à noite em meu apartamento em Belo Horizonte, eu sou surpreendido pela campainha tocando. Bem, eu não esperava ninguém àquela hora da noite. Abri a porta e me deparei com 2 homens de terno preto. Eles se identificaram como federais e me pediram para contar toda a história do que aconteceu comigo lá na região de Serra da Saudade. Comecei a falar uma versão mais realística dos fatos, sem envolver lobisomens. Mas para minha surpresa, e me disseram que não queriam saber de velha, de refém no porão e nem de quem eles matavam ou eu matei. Pois eles queriam mesmo era saber sobre os lobisomens, quantos eram e como eles eram, e também como se transformavam. Fiquei surpreso, pois finalmente alguém estava ali para ouvir a verdade. Então eu contei tudo a eles. E antes deles irem embora, eu perguntei se eles eram civis, federais ou do exército.
Eles olharam para trás, mas não responderam a minha pergunta e foram embora. Durante a minha conversa com eles, eu percebi que um sempre chamava o outro pelo código. Era Agente 236 e Agente 457. Bem, na época eu não sabia. Mas hoje eu sei que esses homens são da Discob, o famoso Departamento de Contenção Obscura. Boa noite. Olá, Elite Oculta. O meu nome é Kaique. O que vou contar aqui trata-se de algo que aconteceu comigo em 2005, quando eu tinha 25 anos. Este meu relato aconteceu em um sítio que eu morava, próximo à cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Eu havia herdado esse sítio do meu pai, logo quando me casei. E no sítio havia alguns funcionários que trabalhavam para mim. E na noite do acontecido, eu estava somente com alguns desses funcionários, sendo eles o meu capataz e 4 vaqueiros. Minha mulher e filhos haviam ido passar um tempo na casa da minha sogra, que ficava na cidade. E como já estava escuro e não havia mais trabalho, eu, sendo muito fã de caça, convidei o meu capataz, que se chamava Mário, para caçarmos alguns animais pela mata. E isso já eram quase 10 horas da noite. Ele aceitou. Então nos aprontamos. Pegamos as nossas escopetas e saímos pela mata, na esperança de encontrar algum animal. Deixamos apenas os vaqueiros no sítio. Andamos mais de 1 hora sem encontrar nada. A mata estava silenciosa e não tinha nem sinal de qualquer tipo de animal. E por volta das 11h30 da noite, um cheiro muito forte de carniça e cachorro molhado surgiu no ar. Achamos que havia algum animal morto pelas redondezas. Ou seja, algum predador poderia ter espantado os animais. Decidimos ir embora, mas quando estávamos saindo, ouvimos o som de algo muito pesado e grande andando ao nosso redor. O cheiro só aumentava, e nós, achando que talvez se tratasse de uma onça, ficamos ali aguardando até ela aparecer. Mas o que apareceu não foi uma onça, mas sim uma enorme criatura que parecia ter mais de 2 metros de altura. Um grande focinho de cachorro e pelos grossos acinzentados por todo o seu corpo. Os seus olhos brilhavam em um tom amarelo muito forte. A criatura rosnava e babava ao mesmo tempo. Sem pensar 2 vezes, descarregamos as nossas escopetas calibre 12 naquela coisa, fazendo assim aquela fera gritar de dor. A criatura saltou e foi correndo para a mata. Eu e o Mário nem quisemos saber se a coisa iria voltar. Nós saímos correndo dali. E depois de muito tempo, chegamos no sítio, eufóricos e muito assustados. Os vaqueiros haviam escutado os nossos tiros e o uivo daquela coisa. E eles já estavam todos armados, saindo para nos ajudar. Em seguida, nos perguntaram o que aconteceu. Porém, não conseguimos falar de tanto pavor e muito medo. Entramos para a casa do sítio, bebemos água e depois de muito custo conseguimos falar o que houve. Contamos a ele tudo o que havia ocorrido. E para minha surpresa,
E para surpresa do Mario, os vaqueiros nem pareciam surpresos. Era como se a nossa história fosse algo normal para eles. Até que um dos vaqueiros, que se chamava Ronaldo, tomou a frente e disse: Senhor, esse bicho foi quem estava matando o gado. Ele já apareceu muito por aqui, principalmente de madrugada. O certo é fazermos uma armadilha e matá-lo, antes que ele nos mate. E como vocês o feriram, ele irá voltar atrás de vingança. E essa será a nossa chance de acabar com ele. Eu logo concordei, e todos se dispuseram a me ajudar a dar um fim naquela criatura. Bem, no dia seguinte, eu fui até uma cidade, comprei muita munição e também busquei os meus 2 pastores alemães que estavam na casa de um amigo muito próximo. Depois de pegar tudo, eu fui de volta para o sítio. E ao chegar, me deparei com os trabalhadores fazendo diversas armadilhas para pegarmos a criatura. Então decidimos que cada um ficaria em um local estratégico, para que pudéssemos cobrir uma área maior e ter mais chances de matá-lo. Decidi que eu ficaria na varanda da casa, e o Ronaldo com mais um outro vaqueiro. Eles estavam armados com 2 revólveres calibre 38. Então ficaram no cercado dos bois, juntamente com os 2 cachorros. Mario ficaria em uma árvore próxima à armadilha da porteira, juntamente com um dos vaqueiros. E por fim, o último vaqueiro ficou em cima de uma caixa d'água que ficava no meio do sítio. A noite não demorou muito para chegar. Ficamos várias horas e nada da criatura aparecer. Até que por volta da meia-noite, ouvimos um uivo vindo ao longe da mata. E de repente, um som de grunhido e um mau cheiro insuportável tomou conta do ar. Sabíamos que aquele demônio estava vindo. E do nada, o bicho pulou próximo à árvore onde o Mario estava. E com um susto, ele despencou de lá, caiu no chão e automaticamente disparou com a queda. Mas aquela coisa não se assustou. A criatura pegou Mario pelo pescoço e quando iria cravar suas garras em seu estômago, os vaqueiros soltaram os cães, correram e atacaram a criatura. E assim, aquela fera teve que largar o Mario. Os 2 cães lutavam bravamente. Porém, a criatura dava patada e os arremessava longe. Os cães batiam no chão com tanta força que ficavam lá caídos. Porém, isso foi o tempo suficiente para que chegássemos e disparássemos com tudo contra a fera. Aquilo começou a urrar de dor e com muito ódio. Mario se levantou e descarregou a sua arma na fera. Os cães, depois de recuperados, se levantaram e também atacaram a criatura. Assim que paramos de atirar. Como a fera já estava muito ferida, os cães se investiram contra ela, o encurralando e fazendo aquilo correr para a mata. Em seguida, o urro da fera e os latidos dos cães ficavam cada vez mais distante, até tudo ficar em silêncio. Mas devido à quantidade de tiros e às mordidas dos cães, julgamos que aquele bicho provavelmente estaria morto. Mas como aquilo escapou para a mata, provavelmente não deveria ir muito longe. Ainda mais sendo perseguido por 2 cães ferozes. Depois dessa noite, nunca mais se ouve relatos das aparições da criatura. E todos ali da região que ouviram os tiros,
Os chamam até hoje de caçadores de lobisomem. Os homens que colocaram um fim na criatura. Sei que para muitos a minha história pode parecer loucura, mas posso jurar para vocês que é a mais pura verdade. E sei que existem muitas criaturas no mundo que ninguém tem conhecimento. Porém, essas coisas estão andando em nossas estradas e matas. Boa noite. Boa noite, me chamo Magno. E na época que vi o dito lobisomem, eu tinha 15 anos de idade. E isso ocorreu há 3 anos atrás. E atualmente eu tenho 18 anos. Bem, eu morava em São Paulo naquele tempo. Mas após o acontecido, nos mudamos para o estado do Rio de Janeiro. O meu pai trabalhava como caminhoneiro no transporte de animais e a minha mãe como enfermeira. Um certo dia, o meu pai me chamou para eu ir com ele em uma viagem até Minas Gerais para pegar alguns bois e levar para um leilão que ficava em São Paulo mesmo. Bem, eu aceitei sem pestanejar, pois não era sempre que o meu pai me chamava para viajar com ele. E para mim era muito importante passar esse tempo com meu velho. Assim, saímos por volta de 1 hora da tarde. Saímos pela estrada. A viagem era muito boa e confortável. E do contrário do que falam por aí, viajar de caminhão é algo muito confortável e relaxante. As paisagens da estrada para Minas é cheia de montanhas e tudo mais. É algo incrível e muito bom de se ver. Por volta de 4h50 da tarde, nós estávamos a uns 100 km por hora na estrada, em direção a BH, capital de Minas. Então, o meu pai parou para abastecer o caminhão, pois durante um bom trecho da estrada não encontraríamos posto de combustível. Bem, quando terminamos de abastecer, já passava das 7 da noite. E a demora se deu por conta da fila de vários caminhões para abastecerem também. O meu pai tinha que tirar o atraso da demora em quilometragem rodada. Eram quase meia-noite. Então, o meu pai quis parar para descansar, pois mesmo com pressa, dormir era algo tão importante quanto chegar. Afinal, se algo acontecesse, não teria como ele entregar a carga. Paramos na beira da estrada e saímos um pouco de dentro do caminhão para esticar as pernas. Bem, não estávamos muito longe. E a alguns metros de nós tinha um matagal. E a única luz que havia naquele local era a luz do caminhão. Naquele tempo, o meu pai sempre andava armado, para caso ele precisasse se defender, pois a profissão de motorista tem os seus riscos, principalmente no Brasil. Algum tempo depois, começamos a escutar uns rosnados e sentimos um cheiro terrível de algo morto. O ambiente fedia algo parecido com enxofre ou coisa queimada. Ficamos observando a estrada na direção daquele rosnado. E ao longe, observamos passar de um lado para o outro da estrada um cão negro e muito grande para um cachorro comum. Nós ainda estávamos na dúvida se de fato era um cão ou um boi. Mas aquilo parecia caminhar meio desengonçado. E o pior de tudo
era que aquele animal tinha alguns trajeitos que até lembravam uma pessoa. O nosso medo era tão grande que o meu pai sacou a arma. E sem ter certeza do que se tratava, ele deu 4 tiros na direção da coisa. Aquilo olhou para nós, deu um urro e saiu correndo para dentro do mato. Nós rapidamente voltamos para o caminhão. E o mesmo estava a poucos metros de nós. Entramos no caminhão e aquela coisa saiu de trás de outra moita. O meu pai ligou o caminhão e pelo farol ele pôde ver as feições da criatura. Aquela coisa tinha a cara que parecia uma mistura de macaco com cachorro. E aquilo, sem dúvidas, era uma visão do inferno. A criatura começou a andar na direção do caminhão. O meu pai abriu a janela do motorista e, mesmo com muito medo, ele atirou para cima na tentativa de assustar a fera. Mas aquilo não se assustou e continuou vindo na direção do caminhão. Então, sem muita alternativa, o meu pai deu novamente 2 tiros na direção da coisa. E dessa vez parece que acertou a criatura, pois aquela coisa deu um urro ainda mais alto e entrou desesperadamente para o mato. Então, sem perder tempo, o meu pai acelerou o caminhão e saímos o mais rápido possível daquele local. Bem, voltamos o caminho todo falando sobre aquela criatura. O restante da viagem foi tudo tranquilo. Chegamos em Minas Gerais e resolvemos os assuntos pendentes. E da mesma forma, imaginamos que a nossa volta seria tranquila. Mas como se as coisas não pudessem ficar piores, na volta com o caminhão lotado de animais, o meu pai e eu paramos naquele mesmo posto de combustível para abastecer novamente o caminhão. Bem, parece até brincadeira, mas aconteceu o seguinte. Chegamos no posto por volta de 6 da manhã e não tinha caminhões na fila. E era praticamente só o nosso caminhão ali. O frentista aparentemente não estava ali. O meu pai parou o caminhão e buzinou várias vezes para chamar a atenção do frentista. E do lado oposto do nosso caminhão veio um rapaz moreno com uniforme de frentista. Ele era um rapaz meio sisudo e bastante sério, bem educado e de poucas palavras. O meu pai perguntou se ele era novo naquele lugar. O rapaz respondeu que sim, mas não deu margem para continuar a conversa. E o meu pai era daqueles homens muito conversador. Daí, o meu pai logo foi contando a história toda. Disse que conhecia todo mundo naquele posto e nunca tinha visto aquele rapaz por ali. E daí, o rapaz disse que era novo na região e que ele tinha vindo com a família do Nordeste para poder trabalhar. Bem, conversa vai, conversa vem. O rapaz soltou uma frase que me fez gelar a espinha. Ele disse que o meu pai deveria ter mais cuidado na região, pois as pessoas estavam sendo atacadas por um animal na estrada, perto de onde tínhamos parado. O meu pai pagou o diesel e deu partida no caminhão, e logo saiu. E quando estávamos quase saindo do posto, chegando na BR, eu disse para o meu pai que ele não tinha falado com um rapaz sobre o incidente da noite passada. Então, não tinha como ele saber sobre aquilo. O meu pai me olhou sério.
E quando voltou a atenção para o retrovisor, o frentista estava estático, encarando o caminhão partir. Bem, eu não tenho certeza, mas posso arriscar um palpite que aquele frentista era o lobisomem da noite passada. Mas por falta de provas, o meu pai não arriscou voltar para tirar satisfação. Então, partimos e fomos embora. Não tenho certeza se de fato aquilo era um lobisomem, mas posso jurar para vocês que era uma criatura horrenda. E só mesmo quem já viu que sabe o terror que é se deparar com essa coisa. Boa noite. Olá, Elite Oculta. O meu nome é Luiz. Tenho um relato sobre o que ocorreu comigo no ano de 1999, aqui na cidade de Botelhos, no sul de Minas Gerais, numa noite fria de inverno. Aqui faz muito frio. E eu estava na casa de um amigo assistindo um filme de lobisomem, quando em certa parte do filme ouvimos uivos distantes que vinham de um matagal, perto da casa dele, que fica na saída da cidade. Daí em diante, o clima pesou para mim, mas senti que o meu amigo não se importou. O filme era empolgante, então continuei a assistir mais. E como se diz por aí, fiquei de orelha em pé quando o filme acabou. Bem, já se passava das 11 da noite. Então, eu resolvi ir embora, pois no outro dia pegaria o batente cedo. Me despedi e fui embora. Porém, quando eu estava a um quarteirão de distância da minha casa, senti como se estivesse sendo vigiado. Uma sensação que só quem passou sabe o quanto apavora. Bom, apertei o passo e caminhei sem olhar para trás. Daí, ouvi um uivo, como se alguma coisa estivesse se arrastando no chão. Fiquei paralisado e quando olhei para trás, vi um ser com cara de porco, mas com muito pelo no corpo. Parecia que agonizava. Foi a visão mais apavorante que eu tive até hoje. Não pensei duas vezes e saí em disparada. E percebi que aquele ser não vinha atrás de mim, pois a criatura saiu de encontro ao matagal. Eu nunca corri tão rápido na minha vida. E como a minha cidade tem muitos morros, quando eu cheguei no centro, estava exausto. E avistei pessoas sentadas na Praça da Matriz. Bem, eu fui de encontro a elas. E todos me disseram ao mesmo tempo: "O que foi, Luiz? Parece que você viu um lobisomem. Você está parecendo um fantasma de tão branco." Bem, recuperei o fôlego e comecei a narrar o acontecido. E neste momento, todos começaram a rir de mim, perguntando o que eu havia fumado. Mas como já era tarde da noite, estava um silêncio total. E de repente, depois de ser esculachado de todas as formas, eu e os meus amigos ouvimos um uivo longe e parecia que a coisa que provocava aquele uivo estava em grande sofrimento. Como a minha casa era perto da praça, demorei muito para chegar, enquanto os meus amigos permaneceram ali na praça. Aquela foi a noite mais longa que passei, pois não dormi, lembrando daquela criatura que havia visto perto da casa do meu amigo. No outro dia, eu contei o fato para ele. Ele sorriu,
e, meio sarcástico, me respondeu: "Pra mim isso é normal, pois eu conheço quem se transforma neste lobisomem." Fiquei muito assustado e relatei o fato para o meu pai. Ele disse a mesma coisa que o meu amigo. Porém, me pediu para que eu desfizesse amizade com este amigo, pois a pessoa que se transformava neste lobisomem era um familiar dele, e com certeza iria me perseguir pelo menos por 7 meses, simplesmente pelo fato de eu tê-lo avistado. Concluindo, fiquei mais de 1 ano sem sair à noite, e este meu amigo mudou-se com seus pais para Poços de Caldas, cidade vizinha. Mas até hoje, em noites de lua cheia, eu não saio para a rua. E como tenho filhos, não os deixo sair também. Bem, não sei se é verdade, de alguém que viu ou ouviu esta criatura à noite, mas posso afirmar para vocês que aquilo que eu vi foi a mais pura realidade. Boa noite. Olá, caro narrador. Venho aqui lhes contar a minha história que me ocorreu há poucas semanas. Não irei revelar o meu nome, então pode me chamar de Mara. Bem, eu vivo em um pequeno condomínio simples da minha cidade natal. Eu sempre fui uma garota de pouca fé, em questão do paranormal ou sobrenatural. Mas depois de tal acontecimento comigo, eu decidi procurar mais sobre esses assuntos. Enfim, irei lhes contar agora. Eu sempre passeio pela noite na rua fechada do condomínio, onde moro com o meu cachorro. E às vezes pelo horário de meia-noite. Pelo fato dos meus afazeres serem durante a tarde e a noite. Então, sempre caminhamos junto, eu e o meu cachorro. Porém, eu nunca usei guia sobre o seu pescoço para caminharmos, pois tenho total confiança nele para sairmos assim. Era uma noite de Sexta-feira Santa em minha cidade, e normalmente as pessoas não saem de casa à noite durante esta data. Mas eu nunca tentei me aprofundar sobre o porquê disso, então sempre deixei de lado. Mas até então, eu nunca havia saído nesta data à noite. Mas nesta noite de Sexta-feira Santa, eu decidi sair com o meu cachorro na rua. Bem, aquela noite estava um tanto quente e abafada, como de costume nas noites de verão. Mas naquele dia, quando passei pela rua mais escura do meu condomínio, senti um frio intenso que fazia a minha pele se arrepiar. Bem, eu nem me importei e continuei a andar sem qualquer preocupação do que poderia causar aquele frio repentino. E após voltarmos para casa pelo mesmo caminho, o meu cachorro parou na minha frente e ficou totalmente paralisado, olhando para frente. A sombra parecia uma mulher de olhos vermelhos cor de sangue, cabelos brancos como papel. A sua roupa era totalmente negra. E então ficamos nos olhando por um tempo. Ela apenas olhava para mim de forma intensa e fria, me fazia suar frio naquela situação. Eu queria correr naquela hora, mas o medo me congelou completamente. Mas logo o meu cachorro reagiu, quando a tal coisa tentou se aproximar de novo.
Quando aquela criatura e o latido do cachorro, aquela silhueta se afastou e desapareceu nas sombras. Então, resolvi pegar o meu cachorro no colo e sair correndo dali, o mais rápido possível, sem olhar para trás. Após alguns dias daquilo, eu resolvi contar para minha mãe sobre esse assunto, pelo fato dela ser uma médium espírita. Ela me disse que aquilo poderia ser um espírito que teve permissão de sair do mundo dos mortos. E por conta de ser uma sexta-feira santa, todos os espíritos têm permissão de vagar pelo mundo dos vivos, entre meia-noite até às 6 da manhã. Bem, eu fiquei surpresa e intrigada, mas o que me deixou mais surpresa foi que depois de dizer como era tal espírito, minha mãe me disse que havia uma mulher muito parecida que ficava me olhando à noite quando eu tinha 5 anos de idade. E aquilo me fez pensar quem seria aquela mulher e de onde ela apareceu, o que ela queria comigo. Bem, eu nunca soube ou me interessei em descobrir. Obrigado por narrar a minha história. Espero que as pessoas possam me dizer algo sobre isso nos comentários. Boa noite.